Olá pessoal, então vamos continuar. Nós estamos a partir de agora no nosso segundo módulo do curso de Linux Profissional. Bem, no módulo anterior, que nas aulas anteriores, a gente viu a introdução aos sistemas Linux, tá? Sobre o seu kernel, sobre os seus criadores, como o Linus Torvalds, desde o Minix até chegar ao nosso querido Linux. E nesse módulo nós iremos ver a questão da instalação do Linux, tá? Que é um ponto importante, tá? Todo profissional que deve ou que quer trabalhar com software livre, ele tem que aprender a instalar o Linux. Nós temos vários tipos de instalação, vários meios de instalação. Nós temos meios de interface gráfica, por exemplo, e instalação por via terminal, mas todas elas obedecem uma sequência lógica de instalação. Isso que nós iremos ver, tá? Para a instalação do Linux, como foi dito na aula anterior, a gente vai precisar do ISO de instalação. No módulo anterior, se você ainda não viu, veja a aula do módulo anterior, porque a gente vai descrever várias distribuições, tá? Que é a forma que o Linux é distribuído. E nessas distribuições você deve escolher uma para que melhor se adeque ao seu querer, ao seu gosto, tá? Então, nessa segunda aula, nós vamos partir do princípio que você já tem esse CD ou o ISO de instalação que você baixou da sua distribuição que você quer, tá? No nosso caso tá aqui também, nós iremos utilizar a distribuição Ubuntu, tá? Que é distribuição bem amigável. Tem outras bem mais amigáveis, mas o Ubuntu eu acredito que está no meio termo aí, e é muito popular também. Tem muito fórum, por exemplo, para responder e tirar dúvidas do pessoal, tá? Então é o seguinte, eu vou precisar dar um boot pelo CD ou pelo ISO, certo? E eu coloquei aqui alguns recursos que você precisa ter para fazer a instalação, né? Disco rígido no mínimo de 4 a 5 GB, é muito pequena a instalação, tá? Se você for comparar aí o Windows 7, Windows 8, Windows 10, eles levam a questão de no mínimo 25 a 50 GB de espaço em disco depois da instalação, né? E durante e depois da instalação. É um requisito mínimo. Já no caso do Linux, a média é de 4 a 5 GB. Vai depender da distribuição e do que você vai instalar. Tá? Mas por padrão, as distribuições livre CD, tá? Elas têm esse espaço, somente essa média de 4 a 5 GB de espaço em disco. Memória, eu acredito que 512 a 1024, que é 1 GB de RAM, também vai rodar sua máquina também perfeitamente. É claro que a média hoje em dia é de 4 a 8 GB nos computadores atualmente, notebooks, etc. Tá? E a gente vai precisar também de memória swap. Memória swap, para quem não conhece, é uma memória de troca. Ou seja, quando eu quero usar memória física, eu uso, mas eu posso utilizar uma memória lógica, ou seja, um espaço dentro do meu HD, do qual eu vou utilizar ele como memória, para ele guardar alguns recursos, para que eu tenha de uma maneira mais rápida de acesso, ou então uma bifurcação. Além da memória física, eu tenho também a memória lógica para ajudar no processamento. Vale lembrar que as distribuições futuras Linux, isso já é de acordo com 2016 e 2017 já, vocês vão ver isso futuramente, é exclusivo do nosso curso a partir de agora. As memórias swaps, provavelmente, futuramente, elas não existirão mais, tá? Já serão utilizadas um disco, uma partição lógica nas distribuições daqui para frente, tá? Que você automaticamente não vai precisar aí mais selecionar uma partição swap, ela já vai estar embutida já no sistema. Mas a gente vai mostrar para você também, tá? Então vamos à instalação. Para me fazer a instalação com vocês, eu instalei o VirtualBox, tá? Para quem não conhece, o VirtualBox é um cara para criar máquinas virtuais. É muito simples, porque fica até bem mais fácil da gente se familiarizar com o sistema depois de fazer essa instalação definitivamente, tá? Eu tenho nativamente o Ubuntu 16.10 aqui nessa máquina, tá? E instalado o VirtualBox na versão número 5, do qual vocês estão vendo na tela aí agora, tá? Se você usa o Windows e não tem a confiança de usar Linux ainda, você vai instalar o VirtualBox, vai criar a máquina virtual juntamente comigo, vai testar o sistema e, caso você realmente esteja mais confiante, você instala naturalmente na sua máquina, tá? Então tá aí a versão do VirtualBox. É uma interface muito simples, uma instalação muito simples, você vai achar na internet, a instalação é perfeitamente também. Então vamos lá. Primeiro eu vou clicar em novo aqui, eu vou dar um nome para minha máquina, vou colocar aqui, posso colocar Linux Ubuntu, por exemplo, tá? No meu caso aqui, o meu computador ele é 64 bits, tá? Você deve verificar se o seu computador é 32 bits ou 64 bits. No meu computador do Windows, por exemplo, nas propriedades do meu computador você vai verificar isso, e no Linux
na opção sobre este computador, você também vai verificar que tipo de processamento você tem. Nesse caso aqui eu tenho 64 bits também. Então vai depender do sistema aí, do computador que você adquiriu, se é 64 bits ou 32 bits. E quando você for baixar a máquina virtual VirtualBox, para a gente criar nossas máquinas virtuais e fazer um ambiente de teste, é bom que você já baixe a versão compatível com o seu computador também, tá? Ok, é um tipo de Linux, versão Ubuntu 64 bits. Vai lembrar também, tá, do ISO que você baixou. Se você baixou um ISO 32 bits ou 64 bits, você deve verificar também para a versão respectivamente que está aqui e escolha a versão correta, tá? Vou deixar 1024 mesmo, certo? Eu também vou criar um novo disco virtual também, tá? Ele já pré-selecionou aqui para mim criar um novo disco virtual agora. Vou clicar em criar. Ok, ele me pergunta aqui o tamanho do disco que eu quero virtual. Eu vou deixar de apenas 8 GB, ou seja, os 4 a 5 GB de instalação por padrão e mais cerca de 4 a 3 GB aí de espaço livre em média que você vai ter, tá? Ou seja, o suficiente para o disco estar sendo utilizado. Eu vou deixar a versão VDI mesmo, direto, Disk Image, e dinamicamente alocado. O que é o dinamicamente alocado que está aqui na setinha do mouse aqui? É quando você, à medida que você for precisar utilizar esses 8 GB, ele vai utilizar, tá? Se você utilizar 5 GB desse espaço, ele vai ter um tamanho de disco físico, disco lógico, perdão, de 5 GB. Se você utilizar 6 GB, ele vai ter o tamanho de 6 GB. Ele vai até 8 GB, tá? Ou seja, a partir do que você vai usando, ele vai aumentando até o limite. Do tamanho fixo não, você já reserva um espaço de tamanho de 8 GB direto. Para economizar espaço, eu recomendo dinamicamente alocar. Ok, a máquina já criou, você percebe que eu tenho várias outras máquinas virtuais aqui, tá? No meu VirtualBox, e a última que foi criada está aqui, Linux Ubuntu, que está desligada. Eu tenho todo o resumo do lado direito aqui sobre a máquina virtual. Eu vou clicar em configurações agora e vou perceber, está aqui Linux Ubuntu, geral. Eu tenho todas as opções que essa máquina virtual pode me dar, tá? Como descrição, criptografia, se eu quiser utilizar, por exemplo, por aí vai. Eu vou tirar o disquete, na aba Sistema, eu vou tirar o disquete, que não vou utilizar o disquete, tá? E na aba de armazenamento, eu vou clicar aqui no CDzinho e vou selecionar o ISO, tá? Que eu quero para fazer a instalação, certo? Se você baixa o ISO, vai na pasta onde você baixou o ISO, você vai encontrar o ISO de instalação e você baixou e selecione ele. Nesse caso aqui eu tenho 1604, tá? Eu tenho aqui a versão desktop 1604 AMD 104 para minha máquina 64 bits, tá? Eu tenho as versões 32 bits com desktop e server também, mas no meu caso aqui é AMD 64, tá? Selecionado, eu posso selecionar aqui que é um livre CD também, não tem problema, tá? Eu vou na aba de rede. Eu tenho várias opções de usar a máquina virtual. Por exemplo, se você usar INAT, ele vai criar uma ponte de comunicação virtual entre a máquina física e a máquina virtual. O endereço que estiver na máquina física vai ser conectado com o endereço lógico que está na máquina virtual. É uma ponte de conexão. Já o modo bridge, que é uma ponte propriamente dita, eu tenho uma ponte direta. Ou seja, o endereço que eu tenho na rede real vai ser o mesmo endereço que eu tenho na rede lógica, ou seja, na máquina virtual. É como se a máquina estivesse realmente, fisicamente lá. Então eu gosto de escolher o modo bridge. Aí você escolhe o tipo de onde que ele vai pegar esse endereçamento, da rede real. Eu vou escolher da rede sem fio aqui, tá? Feitas essas alterações, a única alteração que eu fiz foi tirar o disquete, que não precisa, e selecionei o disco. É como se eu tivesse aberto a aba do computador, colocado o CD lá dentro e fechado a aba do nosso desktop. Clicar em rede aqui, selecionei o modo bridge, mas o modo NAT também vai funcionar, não tem problema, tá? Você pode selecionar o tipo de placa que você quiser. Eu gosto de utilizar a PC Fast 3, por exemplo, tá? Só por medida de precaução. Se você quiser, você pode escolher também. E o cabo conectado. Na verdade, eu vou tirar o cabo conectado, tá? Eu não quero, durante a instalação, que a minha distribuição, no caso aqui da máquina virtual, atualize nada, tá? Eu só quero atualizar depois, para fazer uma instalação mais rápida. Ou seja,
durante a instalação, ele não vai baixar nenhuma atualização. Só depois que o sistema estiver pronto, eu vou começar a fazer as instalações. Dessa forma, eu tenho uma instalação bem mais rápida do que o comum. Eu já tenho o sistema funcionando. Tá? É uma medida que eu vou colocar como dica para você para fazer uma instalação rápida. Clicando em OK, ele confirmou tudo direitinho. E agora eu vou clicar em iniciar para inicializar essa máquina virtual que eu acabei de criar. Tá? Pronto, ele abre uma tela. Tá? Você pode ver essa telinha pequena aí. É a tela praticamente padrão das distribuições Ubuntu. Tá? Ele automaticamente pede para você o tipo de linguagem. Eu vou colocar aqui em português, Brasil, por exemplo. E ele me dá um menu. Esse é o menu Groove, que eu vou falar também mais tarde. Tá? O menu de boot, onde eu tenho as opções de instalação. Tá? Eu não vou mostrar muitas opções, são opções na verdade de boot. Tá? Se eu quiser experimentar, essa é a primeira opção aqui, sim, experimentar o Ubuntu sem instalar. É aquela opção que eu falei para vocês no módulo 1, que é de instalar, de usar o sistema sem precisar instalar. Tá? No nosso caso aqui, nós estamos usando a máquina virtual, então a gente pode instalar, experimentar, fazer o que a gente quiser, que não vai interferir na máquina física. Tá? E eu posso também instalar o Ubuntu diretamente, ou verificar se há defeitos no disco, ou no ISO que você acabou de baixar, ou durante a gravação do ISO para o CD, deu algum probleminha. Tá? Mas geralmente é muito raro isso acontecer. Verifique o MD5, que é um hash, né, que é o checksum, direitinho quando você for baixar, para ver se está tudo ok. O que você baixou é realmente o que está no site ou no servidor. Testar a memória e voltar para as opções normais do disco rígido. Então vamos instalar, eu vou direto para fazer as instalações. Você pode experimentar, ele vai abrir o desktop normalmente e vai ter um ícone de instalar. Tá? Mas eu quero instalar diretamente, que aqui é o nosso caso aqui. Então vamos aguardar a próxima tela. Ele está carregando a partir de agora. Logo após esse carregamento, ok, ele vai me pedir as opções de configuração de instalação. Tá? Você pode perceber que é muito simples a instalação até agora. Ele vai me abrir um assistente para continuar a instalação. Tá? É muito simples. Eu vou aumentar a tela aqui dessa máquina para ficar em tela cheia para a gente acompanhar direitinho. Primeira coisa que ele me pergunta, que a maioria das distribuições vão perguntar para você, se você estiver instalando baseado em Red Hat, baseado em SUSE, baseado em Slackware ou CentOS, uma das primeiras perguntas que se fazem é o idioma que será utilizado. Tá? Eu vou continuar no português mesmo. Vamos continuar. A segunda tela, ele está me perguntando se eu quero instalar alguma atualização, por exemplo, como drivers, hardware e etc. Tá? Se você verificou que existe alguma dúvida a respeito de se o seu drive aceita o sistema, ou você quer verificar se o som vai funcionar, por exemplo, etc., é bom que você escolha essa opção. Tá? Por quê? Porque nessa opção ele vai baixar alguns softwares necessários para que o seu sistema funcione corretamente, como o vídeo, o áudio, o monitor, por exemplo, Wi-Fi, internet, todos os drives para serem instalados. Tá? Vai lembrar que essa opção instalada aqui, tá? Você tem que ativar a internet, tá? O cabo de rede da sua máquina virtual que a gente fez, tá? Ainda agora. Por exemplo, tá aqui, ó, no menu aqui em cima, dispositivo rede, conectar a placa de rede. Você conecta, ele automaticamente vai abrir que existe, o cabo está conectado e vai instalar os dados para você. Tá? No meu caso aqui, eu não vou precisar, como eu disse para vocês, é uma instalação rápida. Tá? Depois que eu vou pedir para ele fazer isso aí. E se você tiver alguma dúvida, faça isso aqui depois nas opções do menu também. Tá? Vamos continuar. Ele já me pede aqui as opções do disco. Tá? Como por exemplo, apagar o disco, instalar o Ubuntu, criptografar e etc. Eu sempre recomendo, durante as instalações, sempre utilizar a opção avançada. Por quê? Porque na opção avançada você vai ter que fazer todas as opções de acordo com o que você quer e não ter nenhum problema durante o boot ou qualquer outra opção que tenha. Tá? Então, vou escolher a opção avançada
Vamos continuar. Aí eu tenho o HD de 8 GB que foi criado anteriormente no VirtualBox. Tá? A primeira coisa que nós iremos fazer é criar uma nova tabela de partição. Ok. Aí sim eu tenho meus espaços livres perfeitamente. E eu quero clicar nesse maisinho aqui. Algumas outras distribuições ele vai mostrar o mais ou um botão criar, por exemplo. Tá? Aí eu tenho aqui todas as opções da partição. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que a partição principal, o ponto de montagem é um barra. Já começa uma diferença porque no Windows é C2 ponto, por exemplo, D2 ponto. Já no Linux é uma barra, tá? Barra invertido. Então o diretório principal no Linux é uma barra invertida. Eu tenho primária, tá? É primária, início desde o espaço normalmente. E o tipo de partição vai depender aí do tipo suportado, tá? Que seu sistema tem. Eu criei uma tabelinha aqui. Eu tenho uma tabela, mas eu quero explicar para vocês os tipos de sistemas de arquivos existentes que nós temos no Linux. Eu tenho o SST2, SST3, que tem Journey, que é uma técnica de backup, e o SST4, o Receivers. Tá? Quando o Linux foi inventado, lá no Mini, como a gente disse na aula anterior, eu precisava de um sistema de arquivos para armazenar. Tá? Então foi criado o EXT, Extended File System. E logo evoluiu para a opção número 2 e por consequência a opção número 3. E o SST4 também. E logo posteriormente veio o Receivers. Tá? Qual a diferença que nós temos um para o outro aqui? Por exemplo, olha essa tabelinha aqui embaixo. Ó. Eu tenho o SST2, eu não tenho o Journey. Journey é uma técnica de backup muito interessante. Eu tenho mais velocidade, que é menos seguro, e eu tenho menos performance. Já o SST3, eu tenho suporte a esse backup, eu tenho menos velocidade, mais seguro e mais performance. Já o SST4, ele também suporta o Journal, ele é muito rápido, tá? Ele é seguro e eventualmente, é mais uma performance mais evolutiva. Então o que eu quero dizer para você? Sempre utilize as opções mais recentes. Por exemplo, o SST4 ou o Receivers, que também está lá, tá? Eu tenho aqui a capacidade máxima de cada um desses sistemas de arquivos. Eu tenho o SST4, ele suporta até 16 TB de arquivos, tá? O tamanho da partição de 1 exabyte, como também ele aceita também Journey. Então quanto mais recente, fica melhor para você, tá? Então vamos voltar à nossa máquina, aqui virtual. Eu vou deixar esse mesmo espaço, na verdade eu vou deixar um pequeno espaço ali, 8 GB, vou dar um OK. Aí eu tenho um pequeno espaço livre aqui de 590 MB. Aí onde eu quero explicar para você a respeito da partição swap ou não da partição swap. Quando a gente faz uma instalação, eu preciso de uma partição swap, que é aquela memória aquele espaço de armazenamento de troca para ajudar a memória que eu disse anteriormente. Tá? O que eu recomendo deixar? Eu deixei esses 590 MB aqui como exemplo para você entender um pouquinho como é que é a criação da partição swap. Se a sua máquina tem, por exemplo, 4 GB de memória, o seu computador, notebook, etc., 4 GB de memória, você deve criar uma partição swap para ajudar a memória de acordo com o tamanho do espaço físico que você tem de memória real. Por exemplo, eu tenho no meu computador 4 GB de memória RAM e eu vou criar uma memória swap, uma partição de 4 GB também. Por que isso? Para criar uma semelhança entre memória física e memória lógica. Professor, eu posso fazer menor ou maior? Pode. Eu sempre recomendo do mesmo tamanho para cima para facilitar, tá? Nesse caso aqui como exemplo, tá? Eu vou deixar 590, tá? Mas nesse caso aqui você tem que deixar, se eu tenho 1 GB de memória, eu tenho que deixar aqui 1 GB de memória também, tá? Vou apagar aqui e vou deixar de acordo com a recomendação. Vou botar aqui 7 GB. Ok.
eu tenho 1 GB de memória, aqui está 1,5 GB, não tem problema. Vou clicar aqui e no mais, e vou selecionar aqui o swap. Ele já vai fazer o ponto de montagem e já vai especificar que esse cara aqui já vai trabalhar com swap. Essas opções que você está vendo agora são as opções mais utilizadas. Eu tenho de partição ponto de montagem, onde vai ficar todos os meus arquivos, e eu tenho o espacinho da memória de troca swap, tá? Eu posso fazer outros pontos de montagem. Olha um exemplo também. Eu posso colocar aqui, para memória swap 1024, swap, selecionar aqui OK para ajudar a memória. Ele vai sobrar 500 MB, que eu posso colocar na partição home, por exemplo. Qual é a partição home? A partição home é a pasta dos usuários. Eu dando OK aqui, o que ele vai fazer? Todos os documentos dos meus usuários ficarão nessa pastinha aqui, numa partição separada. Ou seja, quando eu precisar formatar o computador, por exemplo, qualquer outras opções que eu estiver utilizando, eu vou formatar a partição principal do sistema. Por quê? Porque a partição já está separada em outro diretório, em outra partição, para ser utilizado. É como se no Windows eu crio o C2 ponto, o D2 ponto. No D2 ponto eu copio os arquivos de backup para formatar o C2 ponto. Não é o caso que você vai precisar formatar muito mais que o Windows, por exemplo. Mas é uma opção para você deixar separado os seus arquivos. Tá? Eu posso deixar essas opções. Terminou tudo isso, eu vou deixar assim mesmo. Eu vou clicar em instalar agora. Ele vai me perguntar se tudo que eu fiz realmente eu quero continuar com todos esses processos. Sim, eu quero continuar. E a partir de então, ele começa a fazer as instalações. Durante a cópia dos arquivos da instalação, ele vai fazer outro questionário dentro do assistente, perguntando alguns dados para encaixar no nosso sistema pronto. Eu vou colocar aqui horário de verão, por exemplo. Eu posso colocar Belém, como também posso colocar Brasília ou São Paulo, vai depender aí das opções onde você mora, tá? Eu posso deixar São Paulo aqui, por exemplo. Eu posso colocar também Brasília. Não apareceu Brasília aqui, mas eu vou colocar São Paulo mesmo. Pronto. Continuar. Ele vai pedir agora o layout do teclado. É muito simples. O meu teclado eu estou usando ABNT2, tá? Ou seja, é um teclado que tem um C cedilha normalmente, teclado brasileiro. Eu não vou fazer nenhuma alteração. Se você usa teclado americano, procure escolher o teclado corretamente, tá? De acordo com o seu teclado aí. Se você quiser utilizar esse campo aqui embaixo de testes, por exemplo, fica interessante para testar se está tudo ok seu teclado. Vamos continuar. Agora ele pede os nossos dados, né? Eu vou colocar aqui aula de Linux, aula VirtualBox, é nome de computador, não tem problema. Usuário aula, e eu vou colocar uma senha, tá, pra gente. Eu tenho a opção de criptografar a pasta pessoal, que é interessante como medida de segurança, tá? Se quiser selecionar, selecione para criptografar sua pasta pessoal. Interessantíssimo isso também. Coloquei esses dados, aí eu continuo. E pronto. A partir de agora eu já preenchi todos os dados, todas as informações. E agora é só aguardar a instalação do sistema propriamente dito. Eu cliquei nessa setinha aqui do lado de copiando arquivos para ver todo o procedimento no terminal aqui embaixo. Tá? Se você quiser verificar, clicar aqui em cima, verificar todas as telas de guia que o Ubuntu tem, não tem problema. Tá? E é isso, a instalação é muito simples, é muito direta. As outras distribuições vão tratar esses mesmos assuntos. Se for baseado em instalação via terminal, você vai perceber que são as mesmas perguntas que você vai escolhendo direitinho. Algumas vão pedir para configurar a rede automaticamente, por exemplo. Outras vão pedir, além do teclado, vão pedir o tipo de idioma, como foi pedido aqui também, etc. Então,
por base, esse é o segmento passo a passo. Se você tiver alguma dúvida na sua distribuição, coloque no nosso chat ou coloque no nosso bate-papo, nosso fórum dentro desse módulo para a gente tirar suas dúvidas a respeito de que tipo de instalação você está fazendo ou se você tem alguma dúvida em sua instalação que você está fazendo, tá? Lembrando que eu escolhi uma opção para não utilizar nada da internet, para ser uma instalação bem mais rápida diretamente do ISO. E se a gente baixa o último ISO de instalação de determinada distribuição, claro, ele já vai vir bem atualizado. Mas é importante que depois do processo de atualização, de instalação, a gente faça a atualização do nosso sistema, tá? Ok, eu tenho aí e o nosso sistema sendo instalado, já vamos aguardar ele terminar a instalação. Pronto, pessoal. Ao final da instalação, ele vai perguntar se você quer reiniciar, tá? E é muito simples, você vai simplesmente reiniciar a sua máquina virtual, tá? O que eu aconselho a partir desse momento é que você retire, se você estiver instalando pelo computador, retire o ISO de instalação, tá? Ou o CD de instalação. A partir do momento que ele reiniciar aí, vamos esperar um pouquinho. Pronto. Se ele terminar de reinicializar, ok, já retirou o CD na verdade. Pronto, agora vamos aguardar a inicialização do sistema. Pronto, o sistema já reiniciou. Vocês viram que é um processo rápido. Eu tive que pausar o vídeo, né, para ir mais rápido um pouquinho, para já pular para vocês. Mas terminou essa instalação, você reinicia, não tem problema. Ele já vai abrir a tela de login para você, para a gente continuar as nossas aulas. E essa é a tela principal do Ubuntu 16.04. Tá aí o usuário que a gente criou, aula de Linux. Eu posso inserir a minha senha, por exemplo, que foi inserida durante a instalação, durante o processo de instalação que a gente acompanhou. Esperar que o sistema se reinicie. Depois da instalação, nós temos que prestar atenção a alguns detalhes. Primeiro, que tipo de interface gráfica nós estamos utilizando, tá? O que difere muito a questão do Linux é a forma de tipo de interface gráfica ele se mostra para os usuários, que é muito importante, que é um ponto decisivo que a gente vai acabar também demonstrando daqui para frente, que é como escolher a sua principal interface gráfica, é ela que você vai gostar, que você vai utilizar durante o seu dia a dia, tá? E com a tela do sistema já aberta, você já pode navegar. Esse é o menu principal. Essa interface é a interface chamada Unity, mas tem outros tipos de interface que a gente vai estar demonstrando nos próximos módulos para você entender um pouquinho que tipo de melhor interface para você, tá? Nós vamos encerrar esse módulo, certo? Nós já fizemos toda a instalação e a partir de então nós vamos estar demonstrando no próximo a opção de você escolher qual tipo de interface gráfica você vai estar utilizando, tá? Então vamos lá. Olha só, no Linux eu trabalho sempre com a forma de terminal, mas é bom de estar escolhendo que tipo de interface gráfica melhor se adequa ao nosso ambiente, aquilo que a gente está querendo utilizar no dia a dia. Tá, bem, então ao contrário do Windows, onde a interface gráfica praticamente faz todo o sistema operacional, o Linux você pode escolher qual gerenciador de janelas você irá utilizar, ou interface gráfica, tá? Criada a partir da década de 90, é o chamado X Windows System, tá? Também chamado como X-Free ou X-Free, que nosso cara posteriormente foi substituído pelo Xorg, que está aí o site também www.x.org, tá? Ou seja, é um projeto de se criar uma interface gráfica ou uma interface de janelas, gerenciador de janelas para o Linux, tá? E a partir de então vários e vários projetos foram sendo implementados diante desse tipo de sistema de janelas, tá? Hoje em dia eu tenho várias delas e todas elas nasceram com essa ideia de Unix-like, que nós chamamos, ou seja, uma interface gráfica baseada em
Linux, tá? E vou estar demonstrando para vocês algumas interfaces para vocês já ir se familiarizando e já escolhendo que tipo de interface vocês vão utilizar daqui para frente, tá? Essa interface depois da instalação, tá? Eu ia demonstrar essa aula no próximo módulo, mas a partir de agora eu vou estar demonstrando direto também com vocês, tá? Eu estou utilizando a interface Unity, certo? Mas existem outros tipos de interface, ou seja, essa cara do sistema para a gente utilizar, tá? Eu selecionei algumas aqui, existem muitas e muitas. Por exemplo, eu coloquei aqui a GNOME, a KDE, a XFCE, o Window Maker, por exemplo, Fluxbooks, a própria Unity, que já vem por padrão instalada no Ubuntu, que a gente acabou de instalar, a Blackbox, a AfterStep e várias outras também, tá? Eu vou até demonstrar algumas fotos de cada uma delas. Se você tiver alguma dúvida a respeito de que tipo de interface gráfica utilizada, a instalação propriamente dita dessa interface gráfica, você pode deixar também no nosso fórum e no nosso chat, tá? Vamos começar primeiro pela KDE. A KDE é chamado K Desktop Environment, ou seja, é um envolvimento, é uma aglomeração de aplicativos voltado para o projeto chamado Projeto K. Tá? Em muitas distribuições é muito comum você encontrar essa interface gráfica chamada KDE. E cada uma delas tem o seu visual, tem a sua característica, tá? A principal característica do KDE é a interface amigável, parecida com a do Windows, onde eu tenho o menu de inicializar. No caso do Windows, eu tenho lá embaixo, também na barra inferior, no lado esquerdo, assim como também no KDE. Foi um projeto criado desde 1996, em outubro de 96, está aí o símbolo dele para vocês verem aqui, tá? Aqui eu tenho do lado esquerdo superior, eu tenho a primeira interface gráfica, uma das primeiras versões do KDE. Você pode perceber que é parecido com a do Windows, porque eu tenho a barra de tarefas aqui embaixo, onde tem os menus e as janelas, tá? E aqui do lado direito eu tenho a versão KDE 3.2, uma das mais recentes, tá? Que mudou muito o visual, não é a última, mas mudou muito o visual, que eu tenho aqui uma barra de tarefas mais desenhada e mais graficamente mais bonitinho, com mais cores, tá? Aqui eu tenho a versão 3.5 do KDE. Você pode observar que as semelhanças com a familiaridade do ambiente do Windows são muito parecidas. Eu estou mostrando esse tipo de interface gráfica para você que veio do Windows se familiarizar com o mundo Linux de uma forma mais efetiva. Ou seja, de uma forma que você se torne mais costumeiro a utilizar o sistema. Eu tenho o menu do lado esquerdo, as pastinhas e assim sucessivamente. Aqui eu tenho um print da tela da versão do KDE 4.0 superior, ou seja, ele mudou muito a característica, ficou visualmente muito mais bonito, mas mantém as características como a barra de tarefa lá embaixo, aqui, e o menu também inicializar do lado esquerdo também, e a opção de busca também, tá? Então a gente pode perceber que a interface KDE é bem amigável, traz muitas características para a gente aí tá trabalhando inicialmente, tá? Eu recomendo para você inicializar inicialmente no mundo Linux utilizando a interface KDE para você entender um pouquinho, ou a interface GNOME, ele é mais avançado um pouquinho, mas eu recomendo em primeiro lugar a KDE, em segundo a GNOME, tá? Aí outra imagem da versão do KDE também, interface gráfica muito bonita. Ok, certo? Principais programas do KDE. Junto com a interface gráfica, o bom do Linux é que ele acompanha muitos aplicativos operacionais, ou seja, que são aqueles aplicativos que já vêm junto com a interface com o sistema. Ao contrário de outros sistemas operacionais, como o da Microsoft, onde eu tenho muitos e muitos aplicativos voltados para o sistema, só que muito simples. E praticamente quase também não tem nenhum tipo de aplicativos mais eficiente quando você termina de instalar o sistema. Quando você acaba de instalar a interface gráfica com KDE ou uma distribuição que já venha com KDE, você ganha um kit completo de aplicativos que praticamente você não precisa baixar mais, a não ser que você queira algo diferente. Eu coloquei alguns exemplos aqui nos slides. Por exemplo, o Amarok, que é o gerenciador de músicas, o K3B, muito utilizado para gravação de CDs e de DVDs, um editor de texto que é o Kate. Eu tenho o
Calc, KDE Enlive, ou seja, vários aplicativos. Você pode perceber que todos eles começam com K, a maioria começa com K porque por causa do KDE, tá? Aggregator, leitura de RSS, Contact, Kmail e assim sucessivamente, muitos programas para você estar trabalhando. A edição de vídeo da Escola Hacker é utilizado esse aplicativo, KDE Enlive, ou seja, é um editor de vídeo muito bom, tá? Não é tão avançado como, por exemplo, o Sony Vegas ou o Premiere Pro, mas tem características muito parecidas com ambos que fazem todo um trabalho de edição de vídeo muito boa. Então, se você está assistindo esse vídeo agora desse módulo, todas essas aulas foram convertidas em KDE Enlive. Você pode perceber a qualidade também das imagens. Vamos continuar, esses são exemplos. Você pode conhecer o sistema utilizando também a interface KDE. Alguns exemplos: eu tenho o K-Office, que é a suíte de escritório, eu tenho o DigiCam, eu tenho o Ocular, KMaimone, por exemplo. São vários tipos de aplicativos, documentos em PDF também. Eu tenho o Arc como compressor de arquivos também. Você pode perceber que quando eu instalo a distribuição já vem com KDE, vem muitos programas inclusos. Basta a gente procurar aí, entender e observar essa lista para ajudar você. O site oficial é kde.org. Você acessa o site, aí você vai ter várias informações também. Lembrando que se você quiser, você pode instalar, tá? Mas nós iremos ter um módulo exclusivo de instalação posteriormente, tá? Eu estou mostrando essas interfaces gráficas para você já se familiarizando, porque eu não sei que tipo de distribuição você baixou, tá? Qualquer dúvida você escreve no nosso chat, aí coloca o nosso fórum, deixe o módulo especificadamente do curso Profissional Linux para a gente estar demonstrando para você e ajudando você em que tipo de interface gráfica e a familiaridade de interface gráfica você está utilizando. Vamos mostrar a interface Unity agora. A Unity é essa que eu estou utilizando agora com vocês e também essa que eu acabei de instalar no sistema que a gente fez no passo a passo. É desenvolvido pela comunidade Ayatana e usado no Ubuntu a partir da versão 11.4. Tá? Nós temos o endereço aqui e se está utilizando também. É importante abrir esse segundo link, que eu vou deixar como surpresa para vocês aí, porque ele vai mostrar todas as teclas de atalho que a interface Unity tem. Tá aí o exemplo que nós acabamos de demonstrar durante a instalação. A gente tem uma pesquisa rápida, como também eu posso pesquisar em site também. E vamos para a próxima. Window Maker. Muitos fãs ao redor do mundo, criado pelo brasileiro Alfredo Kojima. Sim, nós temos a interface gráfica criada por brasileiros. Primeira versão criada em 97. Muitos profissionais acabam utilizando o Window Maker. É uma interface bem simples, bem direta, geralmente recomendada para computadores bastante lentos ou bastante antigos. Aqui tem aí um poder de processamento bem inferior do que a gente encontra ultimamente. Ele é baseado totalmente em menus e de fácil acesso. Tá? Então fica aí uma opção para você estar utilizando com interfaces bem leves, tá? No seu Linux também. Tem mais opções, por exemplo, o controle de configurações. Eu tenho a XFCE, que utiliza a mesma base da interface chamada GNOME, que eu vou mostrar posteriormente, e utiliza a biblioteca GTK+2, que é uma biblioteca de algoritmos de programação. Tá? Dizem que essa interface, quem usa ela é o Linus Torvalds, ou seja, não se sabe ainda, está faltando um S aqui, do X aqui é um S. Não se sabe se isso é verdade, mas dizem que ele utiliza esse tipo de interface. Desde 98, utiliza muito pouca memória e tem uma ótima interface também. E aqui eu tenho o seu site oficial, xfce.org. Tá aí o print da tela. Você pode perceber que eu tenho, vamos começar aqui de cima. Eu tenho uma barra de tarefas que mostra somente as janelas ativas, como por exemplo essa aqui eu tenho ativo. E aqui embaixo eu tenho uma barra de tarefas que mostra os atalhos, onde tem os aplicativos para a gente fazer a inicialização, remoção, etc. Tá? Mais prints da interface. Eu tenho o painel de configurações da interface. Eu posso configurar vários elementos. Geralmente todas as configurações trazem esse painel de configuração. E agora eu tenho a GNOME.
é GNU Network Object Model Environment, uma das mais populares, mais conhecidas e mais utilizadas. Criada em 97 por mexicanos, foi a primeira a oferecer um desktop totalmente livre, tá, baseado em Unix. É muito comum nas distribuições. Eu tenho o site oficial gnome.org também. Vou mostrar as primeiras versões. Aí eu tenho uma das primeiras versões dessa interface GNOME. Você pode perceber as funcionalidades muitas com KDE ainda, mas já na sua versão 2.0 para frente aí, ele já tem uma grande mudança, onde tem umas janelas de uma forma diferente. E o primeiro fato de diferença que eu posso perceber é que embaixo eu não tenho mais o ícones como, por exemplo, o botão iniciar e etc. Toda essa barra de tarefas de baixo foi enviada para cima, onde eu tenho o menu aplicativos, que praticamente é o botão inicializar de uma forma mais organizada. Eu tenho o menu ações, questão de configurações e outros atalhos, e o menu de pastinhas e o nosso querido terminal. Então você pode perceber que é uma interface que muda alguns requisitos, mas facilita muito o que a gente chama de usabilidade, ou seja, a forma com que os usuários vão se utilizar o sistema. E aqui embaixo tem uma barra de tarefa diferente que abre somente as janelas abertas. Eu tenho duas janelas aqui na área de trabalho e eu tenho os dois documentos, as duas janelas aqui embaixo na barra de tarefas. Continuando, essas são as outras versões, a segunda para a terceira versão. Aqui eu tenho o GNOME a partir das versões mais atuais. Tá? Eu tenho da mesma forma as barras posteriores, demonstrando as ações, onde eu tenho um botão do lado superior esquerdo mostrando as atividades, e eu tenho aqui a listagem dos aplicativos instalados, e eu posso pesquisá-los também. É muito parecido com a interface Unity, muitas características através desse menu de pesquisa, tá? Então foi demonstrado aí para vocês vários tipos de interface, tá aí a continuação, tá? da alternação de janelas ou de área de trabalho, nesse caso aqui é a área de trabalho, aqui eu tenho as janelas, opções de alternar janelas. Aí eu fico a pergunta para vocês, né? Qual interface gráfica utilizar, tá? É tão abrangente essa pergunta como, por exemplo, qual distribuição utilizar. Fica a critério de cada um de vocês. Nesse segundo módulo eu vou deixar também aberto para vocês acessem todos esses sites, procurem utilizar essa interface gráfica, baixem a distribuição que já tem essas interfaces gráficas e façam os testes. Aquela que você mais se identificar vai ser aquela que você vai acabar utilizando no dia a dia, tá? Eu estou utilizando a interface Unity, eu gosto muito da GNOME, tá? E aconselho você, se você é inicializante no Linux, use a interface KDE, tá? Se você já gosta um pouquinho, eu recomendo a GNOME também, tá? Então é isso, pessoal, nós terminamos o segundo módulo. Espero que você tenha entendido aí todos os mecanismos da interface gráfica e instalação do sistema, para você já se familiarizando com o uso do Linux no dia a dia. Se você instalou pela máquina virtual, deixe a sua máquina virtual aberta nos próximos módulos, que nós iremos fazer muitas outras instalações e, claro, vamos testar muitos outros comandos também. Vou começar a utilizar o sistema a partir do módulo 3, que a gente vai entender toda a estrutura do sistema, tá? Se você tiver qualquer dúvida com essa interface gráfica, lembrando, acesse o nosso fórum do módulo, tá? Coloque suas dúvidas e o mais rápido do possível nós iremos respondê-las, tá? Então, ok. Então eu vejo você no módulo 3, tá? Que a gente vai começar a entender a estrutura do sistema, tá? Até mais.